A paz do Senhor, irmãos! Hoje falaremos sobre como planejar uma aula para a EBD. Meu nome é Miriam e eu espero que vocês aproveitem bem esta aula. Bom, planejamento é tudo na vida, não é mesmo? Em todas as áreas devemos sempre calcular o passo a passo para atingir um objetivo. Vamos assistir a este vídeo para refletir melhor sobre o assunto. Incrível, não é mesmo? Eu imagino que ele tenha gasto bastante tempo pensando e planejando sobre tudo isso. Assim também deve ser a nossa aula na escola dominical. É preciso gastar tempo para o planejamento. O improviso é sempre o maior inimigo do professor. Como diz Sêneca, se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Na escola dominical, ouvimos muitas reclamações, do tipo: pouco tempo de aula. A aula terminou quando começava a tratar da melhor parte do conteúdo. Ou, esta lição traz um conteúdo muito denso para apenas uma aula. Mas o autor Lécio Dornas nos traz um alerta. Ele diz que a questão não é falta de tempo, e sim de planejamento. Planejar é preciso. E como podemos fazer o planejamento de uma boa aula para a escola dominical? Para isso, precisamos pensar em pelo menos 3 pontos: o conteúdo a ser ensinado, os métodos e os recursos que serão utilizados e o tempo que dispomos para a nossa aula. Primeiro, o conteúdo. Para selecionar o conteúdo, precisamos pensar quais são os objetivos da nossa aula, o que esperamos que os nossos alunos aprendam. A minha sugestão é que proponha-se no máximo 3 objetivos por aula, para que possamos fazer um trabalho bem feito. O objetivo ele deve sempre começar com um verbo infinitivo. Então, por exemplo, aprender, analisar, raciocinar, investigar e etc. Precisamos pensar qual o principal ensinamento desta lição e o que merece maior ênfase. Veja bem, professor, não dá para ensinar tudo o que queremos em apenas uma aula. Na nossa aula, devemos dar ênfase ao que é mais importante e depois devemos instigar o aluno a se aprofundar naquele assunto. Precisamos pensar também quais os principais conceitos ou palavras-chave a serem trabalhados e fazermos essa seleção e organizarmos esse conteúdo da melhor forma. Número 2. Que métodos e recursos utilizarei nesta aula? Sabemos que existem vários métodos para serem aplicados na EBD. Por exemplo, a palestra, a exposição, a discussão, perguntas e respostas, dramatização. Você conhece diferentes métodos para a EBD? Costuma aplicar o seu ensino de diferentes formas? Bom, devemos então em cada aula pensar que método utilizaremos. Também precisamos pensar nos recursos ou materiais que necessitaremos: lousa, projetor de slides, computador, internet, papel, cola, tesoura, e já selecionar tudo previamente. E em terceiro lugar, precisamos calcular e organizar o nosso tempo. Então, considerando uma aula de 50 minutos, aqui vai uma sugestão. A introdução deve durar 10 minutos, o desenvolvimento 25 minutos, a integração 10 minutos e a conclusão 5 minutos. Lembre-se, uma aula completa deve ter começo, meio e fim. Então, o que deve ser tratado na introdução da aula? É o momento para cumprimentarmos os alunos, apresentarmos os visitantes, falar um pouco sobre o que vai ser estudado e o que foi estudado na semana passada e tentar atrair ao máximo a atenção e interesse dos alunos para o que será ensinado.
Também devemos enfatizar a importância daquele assunto e dizer qual a utilidade dele, como o aluno poderá aplicá-lo em sua vida. Vamos refletir com essa frase. Se o professor não conseguir captar a atenção de seus alunos e deixar claro para ele o que vai ser ensinado na introdução da aula, não conseguirá fazê-lo mais. Então é o momento de situarmos o aluno no assunto que será estudado. No desenvolvimento. Então, durante 25 minutos, nós teremos tempo para utilizar os métodos e os recursos didáticos que foram previamente selecionados para estudar e ensinar a palavra de Deus, sempre aplicando o conteúdo à realidade do aluno. Lembre-se que uma aula sem aplicação é como se uma pessoa fosse ao médico, recebesse a receita, mas não fosse instruída como usar os medicamentos. Já aconteceu isso com você? De repente pegar uma receita médica com uma letra completamente ilegível? Pois é, assim se sente o aluno que vai à escola dominical, ouve a aula, mas não a compreende. Ele não sabe o que fazer com tudo que foi aprendido. Durante 10 minutos, devemos realizar uma dinâmica de grupo ou uma atividade de reflexão. E nos 5 minutos finais da aula é o momento para recapitular as principais informações trabalhadas, repassar os ensinamentos aprendidos e convidar os alunos a pesquisarem mais sobre o assunto. Então, em um gráfico, podemos ver essa divisão do tempo da aula. E eu gosto muito dessa frase, que também é do autor Lécio Dornas, que diz: tocou o sinal, acabou a aula, começou a prova. Pois é, após a sua aula no domingo de manhã, o aluno vai enfrentar uma semana inteira de provações, de testes, de dificuldades. É a prova da vida. Será que ele estará pronto? Será que ele foi bem treinado, bem preparado na escola dominical? Pense sobre isso. E lembre-se que uma aula bem planejada certamente terá como resultado uma aprendizagem significativa, alunos motivados, crescimento espiritual e prazer em estudar a palavra de Deus. Há diferentes tipos de planejamento. Espero mais para frente gravar outras aulas falando sobre cada um deles. Mas, como uma boa professora, eu quero instigá-los a pesquisarem mais sobre esses 3 tipos: o projeto pedagógico, o plano anual de ensino e o plano de aula. No final da aula, estarei indicando alguns textos, algumas fontes para vocês pesquisarem, ok? Também proponho este exercício, planejando uma aula. Imagine que você terá que planejar uma aula sobre o texto abaixo. Leia-o e responda as questões. Lembre-se que, nesse exercício, a única fonte que vocês terão de pesquisa é esse texto. Nós estamos supondo que a aula é sobre este texto. Então, tente responder a estas questões como forma de planejamento de uma aula. Se vocês quiserem, podem me enviar pela página do Facebook ou pelo e-mail, e eu tentarei dar um feedback o mais breve possível, ok? Aqui estão as fontes que eu gostaria de indicar para vocês. Todos esses links estarão na descrição do vídeo e também na nossa página. Aproveito para informá-los que na próxima aula falaremos sobre métodos de ensino para EBD. Então, aqueles métodos que eu anunciei lá no começo, palestra, exposição, discussão, eu estarei explicando um a um na próxima aula. Não perca, hein? Muito obrigada pela atenção de todos. E se você também ama a Escola Dominical, curta a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Até a próxima!